Olá amigos, aqui Francisco Pontes, nosso canal Log News, cumprindo a nossa missão de mudar o mindset do transporte rodoviário de carga. Nós estamos então no episódio 19, né? Oi Martins. No episódio 19 e vamos falar exclusivamente sobre um item de custo da empresa ou de despesa. Esse item tem duas classificações interessantes, né? Mas antes de mais nada, esse item pressupõe uma estrutura de gestão adequada para as empresas. Então, nós vamos falar exatamente, boa tarde, sobre pessoas, especificamente sobre pessoas. Por que sobre pessoas? Porque na minha história eu só vi empresas prosperarem com pessoas, né? E aí eu vou falar sobre cada uma das categorias dessas pessoas que estão nessas estruturas. E não por acaso, ontem eu lendo, boa tarde, Jorge, o valor econômico, né? Eu vi uma frase interessante de uma consultora da área de recursos humanos chamada Betânia Tanuri, que fala o seguinte: empresas com cultura autoritárias não vão sobreviver no pós-pandemia. O que são empresas autoritárias? São aquelas de comando e controle. Eu mando e tu obedece. Ou seja, empresas que não têm uma cultura de gestão adequada aos tempos de hoje. E é nesse ponto que nós vamos tocar. Então nós temos, na estrutura de custo, no DRE das empresas, 3 categorias de pessoas sob o ponto de vista de visão de custeio. As pessoas da área operacional, aquelas pessoas que cuidam da operação do galpão, da coleta, da entrega, né, e da gestão desse galpão. Nós temos as pessoas da área administrativa direta de cada filial, né, e que é exatamente aquele pessoal que faz cobrança, faturamento, as unidades, os controles administrativos das filiais e da matriz, né. E no caso da matriz nós temos o núcleo de gestão, que algumas empresas pelo porte chamam CSC, Centro Compartilhado de Custo, que é outro centro, né. E tem também, antes do centro compartilhado de custo, o pessoal do comercial, que é a turma que faz a venda, né? Cada um com sua contribuição. E aí nós vamos para um fato interessante. Pessoas da área operacional são chamadas de custos. O que é custo da empresa? É tudo aquilo que é gasto para produzir um bem ou um serviço. Então, quem está ali no meio da produção, ou seja, na área operacional, é da área de custo. Então, essas pessoas têm o seu valor agregado pelo que eles contribuem na operação, né? E aí estão chamados de custo. Quem trabalha na área administrativa é chamado de despesa. Por quê? Porque, assim, entre aspas, né, em nada contribui para que se colete, entregue, processe e faça as caixas chegar no destino. O pessoal da administrativa não faz nada para a operação e faz a gestão dos controles administrativos da empresa, então chamado de despesas, né? E aí eu vou já classificar com relação a isso. A área comercial também é chamada de despesa. E aí alguém classificou assim e permanece assim. Mas existe uma variação aí, porque a área comercial, ela gera exatamente o movimento que vai para a operação. Ou seja, eles são custos e também são despesas, né? E tem o pessoal da área do CSC, do grupo de gestão, que esse pessoal é só despesa. Ou seja, não fazem nada, nem para vender, nem para operar a carga. Então nós vamos então conversar sobre cada um desses, né? E na operação, então, você tem lá um grupo de pessoas que faz aquela virada de noite, que o pessoal 24 horas se preocupa com o caminhão na estrada, que monitora tudo, que se preocupa com a avaria, se fez a coleta no prazo, se arrumou o carro de forma adequada. Esse pessoal, ele tem que ser muito bem tratado, não bajulado, mas bem tratado do seu ponto de vista de quê? Né? Do ponto de vista de ter equipamento adequado para trabalhar, do ponto de vista de ter um bom galpão, né? Do ponto de vista de ter treinamento para arrumação de carga, ter um equipamento de balanço ou carga scan para que eles possam medir,
a etiquetagem das cargas, ter toda a condição de trabalho, né? E o estímulo motivacional para exercer a sua função com relação aos aspectos do trabalho em si, além da motivação de se sentir integrado no projeto, que é o outro ponto que eu vou falar já. Então essas pessoas são o motivo dos clientes terem satisfação em estar com aquela empresa, muito antes do comercial. Se o comercial for muito bom em vender e a operação não cumprir o que está sendo vendido, o negócio vai fechar. Você não segura cliente. Tá? Vamos então para o pessoal administrativo, né? O pessoal das filiais. Esse pessoal são grandes profissionais que eu conheço, tudinho, mas esses devem se preocupar já de imediato e com a automação que está vindo aí com relação aos aspectos contábeis, de controle de faturamento, de pagamento eletrônico, tudo isso, a tendência dessa função ela virar uma coisa mecânica, vai ter robôs fazendo isso. E aí você tem que procurar deixar de ser despesa. Ou seja, se prepare para exercer uma outra função se você quer estar no transporte. Tá? É importante que mesmo já nós vamos ter os call centers mais de 80% automatizados, porque no que você vai acertando os processos, o mercado vai se acostumando com a área eletrônica, que já tem todos os outros setores, cartões, banco, todo o direcionamento, o sistema foi acertando para dar segurança de informações aos clientes, daí as torres de controle operacionais, tudo isso, vai fazer com que a função de informação vai ficar esvaziada. Então você tem que se preparar para sair daí. Você é despesa. Então despesa, como diz lá aquele ditado chulo que já está no mercado há muito tempo, é como unha, corta-se toda vez que cresce. Né? O outro ponto é o pessoal da área comercial. Esse pessoal tem também que se preocupar, porque acabou aquela história da venda por amizade. O que vale hoje no mercado é aquela venda de relacionamento profissional, de assistência profissional com relação aos aspectos técnicos de informação ao cliente. Que o cliente quer hoje o quê? Um vendedor que seja um gestor da sua conta e que puxe muitas das vezes para o seu lado e lhe dê tranquilidade com relação à acessibilidade para resolver os problemas que às vezes acontecem na operação. Então esse pessoal também tem que ter uma certa preocupação, que vai haver já, né, certa automação. Já tem gente vendendo já de forma eletrônica. As empresas vão chegar, vão colocar igual como se compra uma mercadoria. Uma vez que a empresa identifica que tem um bom mercado, a pessoa joga lá a precificação e o sistema vai responder e aí vai ficar só o atendimento. Aí o vendedor, né, vai sofrer um pouco. Não estando hoje, por exemplo, em função disso, as reduções drásticas das comissões. Então, vários vendedores que são muito bons de mercado resolveram ser profissionais PJ, trabalhando para as empresas, porque ganha mais, porque em estando dentro da empresa, as empresas hoje trabalham com comissões de 1% para baixo na liquidez e quando depois de 6 meses pode baixar para meio, até às vezes menos, dependendo do tipo de cliente. Então, o pessoal do comercial tem que pensar que parte do trabalho dele é despesa, principalmente aquele vendedor que não consegue ter um faturamento mínimo que compense ele estar presente ali. Então ele tem que tomar cuidado. O outro ponto, que aí é o ponto mais interessante das empresas, é o pessoal chamado de gestão, o pessoal de CSC. É puro controle, pouco rendimento para o negócio dar certo. E essa turma toda, uma boa parte dela, né, esse pessoal que são grandes profissionais, não tenha dúvida, mas a automação dos processos também vai eliminá-los. Ou seja, uma boa parte vai ter que cuidar de fazer alguma coisa, de gerar valor. Né? Tem que gerar valor só por vista de resultado do negócio. Se ele não contribuir, tá, ele vai continuar sendo despesa. E despesa também tem que ser cortada, porque o mercado vai imprensar cada vez mais. Há uma reconfiguração na situação de mercado com relação ao transporte. Tá? E nesse contexto, nós temos também o investidor que pode estar dentro da empresa ou o investidor que exerce alguma função executiva ou executivo da empresa. Esses aí, então, tem que ter uma preocupação extra dentro desse cenário dessas empresas que gostam de trabalhar com a função comando e controle, ou seja, empresas que não valorizam as pessoas.
essas terão grandes problemas para permanecer no mercado. E o interessante de tudo isso, para avaliar todos esses custos, a área de pessoal, normalmente uma empresa média ou grande, ela vai custar ali entre 12% e 18%, né? Todo esse conjunto de gente da conta dentro do DRE. Então, é uma conta alta, né? Então, quando você for ser visto como uma despesa, não como custo para gerar receita, que custo gera receita, né? Você tem que se preocupar. Então, qual é a contribuição que eu dou para que o negócio continue dando resultado? E as pessoas são os responsáveis por esse resultado. Agora, por que essa consultora falou sobre a cultura do autoritarismo não vai sobreviver? Porque o que é que aconteceu agora durante a pandemia? Aconteceu o quê? Todo mundo que contribuía no momento do pico da pandemia, todo mundo que contribuiu e fez com que a empresa ficasse aberta, sofreu na pele ou na carne cortes de salário, de suspensão de trabalho e demissões. E aqueles que decidiram por ter um modelo de gestão que não suportou a pancada da pandemia, né, ficaram na mesma, segurando ali o seu chapeuzinho tranquilo. E isso é uma coisa que é um cenário interessante. A minha vida toda, enquanto consultor de empresa, eu nunca vi a transportadora quebrar por decisão de um colaborador. Ou ela quebrou por decisão de um diretor ou de um proprietário. No entanto, na hora que a empresa mais precisa, aquele que segurou o barco e segurou para não afundar é o primeiro a ser cortado. Então, é muito bom pensar com relação a esse aspecto do investimento nas pessoas. Tá? Nós estamos falando aí de uma conta de 18%, normalmente, entre 12% e 18%, às vezes chega até 20%, depende da característica da empresa, que tem que ser muito bem cuidada, principalmente aquela faixa que produz, né? Ou seja, o bom operacional, o bom vendedor, aquela turma que faz o negócio andar de forma sadia. Essa turma tem que ter os devidos cuidados, tipo com o quê? Primeiro, o ambiente. O que é o ambiente? As condições operacionais para que eles trabalhem. E aí o rendimento melhora, tá? Que é uma boa assistência de todas as condições de trabalho, a parte coletiva, não ter gente sem carteira assinada, todo o aspecto que ajuda essa conta se permanecer, né? Ou chama recursos humanos, ou capital humano, tem diversos nomes. O fato é que são pessoas. Tá? E o outro é a ambiência. Né? O que é ambiência? Que a consultora está dizendo nessa frase dela. É quando você está numa empresa trabalhando e de repente o corte vem para cima de você e você estava dando um bom rendimento. Ou é quando você está trabalhando e você é pisado quase todo dia pelo executivo acima de você. Sem um motivo. Já não era para pisar. Né? Uma coisa é você ser duro para cobrar nas decisões e ter os parâmetros para cobrar essa decisão. Outra coisa é você ser destratado. Né? Então, ou alguém que passa por você como se você nunca existisse na empresa. Então, esse aspecto é que ela fala. Ou seja, essa função de comando e controle manda e obedece quem tem juízo, né? Manda quem pode ter juízo, isso está com os dias contados. Tá? Então, essa conta, né, da operação, da gestão, do comercial e do CSC, ela tem que ser muito bem vista, né? E aí cuidar, cada uma delas com o devido cuidado com relação ao aspecto de motivacional de ambiência, treinamento, condições de trabalho, uma remuneração adequada, todo esse aspecto necessário para essa conta. E como eu disse antes, sempre que uma transportadora tem problemas de operacional ou quebra, ela está cheia. E ela está cheia porque alguém tomou uma decisão errada. E quem tomou a decisão errada não foi o pessoal que está abaixo do topo, é sempre a cúpula que toma. Então essa cúpula tem que rever os seus conceitos de gestão e tratar as pessoas e o custeio disso tudo de forma adequada, né? E deixar de tomar decisões sem o devido pensar. Então é importante, né, numa gestão de uma transportadora,
porque é uma empresa 100% de serviço, ainda nós não temos aquela automação que elimina as pessoas, embora tenha algumas esteiras, mas o público, a operação maior são com pessoas, estamos sempre tratando com pessoas, ou clientes, ou colaboradores, ou fornecedores, ou o pessoal que cobra imposto, tudo é pessoa. Então, essa parte humana e da espiritualidade do ambiente de gestão de empresa tem que ser recuperado no pós-pandemia, porque senão essas empresas vão sofrer, porque os bons profissionais vão migrar para outras empresas. E um recado para você que é colaborador da empresa, né? Se você está sentindo que só trabalha pelo dinheiro, ou você está numa função que é despesa, prepare-se para ir para uma função de custo que gera resultado. Faça o melhor de si, prepare-se para isso, olhando sempre para fora, onde é que é melhor do que aqui. Se aqui for melhor, fica. Se não, prepare-se. Exatamente para evitar essas intempéries de ser tratado como despesa e ser cortado na primeira dor de cabeça que vier. Tá? O mercado ainda está ainda em análise, já existem algumas empresas comprando caminhões, equipamentos, mas o PIB caiu, está previsto cair 9%, na Europa parece que caiu 20%, aqui estão refazendo para 6%, ou seja, ainda está instável. Então, se você trabalha numa empresa que é comando e controle e você não vê aspecto de crescimento, corra para se preparar para você ir para alguma que vai precisar do seu talento, né? E a quem comanda, prepare-se para comandar pessoas, porque senão você vai perder a mão do seu negócio, tá? Aqui Francisco Pontes, né? Sigam o caminho de vocês e tenham sucesso. Obrigado.